chuva martelava o vidro da janela da Estação da Luz com uma insistência quase hipnótica. Mariana Tavares olhou para o relógio de pulso pela terceira vez em 5 minutos. 8h40 da noite. O trem para Guarulhos sairia em 20 minutos, e de lá ela pegaria o voo direto para Lisboa. 100 milhões de euros não esperavam por ninguém, nem mesmo por uma tempestade de dezembro. Aos 51 anos, Mariana havia construído um império que começou com uma única loja de departamentos na rua 25 de Março e se transformou em uma rede nacional de 132 unidades. Sua fortuna pessoal ultrapassava os 700 milhões de euros, mas o preço dessa conquista estava gravado nas rugas ao redor de seus olhos e na rigidez de sua postura. Ela não sorria há tanto tempo que quase esquecera como era a sensação. O motorista particular havia avisado que a Marginal Tietê estava completamente parada por causa de um acidente. A alternativa seria atravessar o saguão da estação, pegar o metrô até o aeroporto. Mariana detestava transporte público, mas detestava ainda mais perder oportunidades. Ajustou o casaco de lã italiana sobre os ombros e atravessou a porta giratória. O saguão fervia de gente. Vendedores ambulantes, famílias carregando malas, executivos apressados. O cheiro de café misturado com pipoca encharcada pairava no ar úmido. Mariana caminhava com passos firmes, os olhos fixos na placa indicativa do metrô, quando algo a fez parar. No canto esquerdo do saguão, próximo a uma coluna de concreto descascado, estava um menino. Não poderia ter mais que 7 anos. Sentado no chão frio, ele segurava uma mochila azul desbotada contra o peito e uma carta amassada na mão esquerda. Seus cabelos castanhos estavam desgrenhados, e a camiseta que vestia era pelo menos 2 números maior que o necessário. Mas não foi a aparência descuidada que prendeu Mariana no lugar. Foram os olhos. Verdes com manchas douradas irregulares, como fragmentos de sol atravessando uma floresta. Olhos que ela só havia visto 2 vezes na vida. Os seus próprios quando se olhava no espelho, e os de Gabriel. O ar pareceu escapar de seus pulmões. Gabriel, seu filho, desaparecido há 12 anos, 3 meses e 17 dias. Ela ainda contava, embora fingisse que não. Mariana sentiu suas pernas se moverem antes que sua mente processasse a decisão. Aproximou-se do menino, que a observou, com uma mistura de medo e curiosidade. De perto, a semelhança era ainda mais perturbadora. O formato do rosto, a curva das sobrancelhas, até a maneira como ele inclinava a cabeça levemente para a esquerda. — Você está bem? Ela perguntou, e sua própria voz soou estranha, mais suave do que estava acostumada a ouvir. O menino não respondeu imediatamente. Seus dedos apertaram a carta com mais força. — Estou esperando, ele disse finalmente. A voz era pequena, mas firme. Esperando quem, minha avó? O coração de Mariana disparou. Avó. Ela forçou a voz a permanecer calma. E onde está sua avó? Agora? Não sei. O menino olhou para a carta. Meu pai disse que ela viria me buscar aqui. Ele disse que ela me reconheceria pelos olhos. O mundo ao redor pareceu desaparecer. O barulho da estação, a chuva, os anúncios do sistema de som, tudo se tornou um zumbido distante. Mariana ajoelhou-se no chão molhado, sem se importar com o casaco de 3.000 reais. Como se chama seu pai? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Precisava ouvir. Gabriel, o menino respondeu. Gabriel Tavares Silva. 12 anos. 12 anos de buscas inúteis, de cartazes espalhados, de detetives particulares, de noites sem dormir olhando para o telefone, esperando uma ligação que nunca veio. 12 anos de um vazio que ela preencheu com trabalho, com conquistas, com dinheiro, com tudo, exceto o que realmente importava. E sua mãe, Mariana sussurrou. Não conheci minha mãe. Só sempre foi eu e meu pai. Mariana estendeu a mão trêmula. Posso ver a carta? O menino hesitou. Depois entregou o papel amarrotado. Mariana reconheceu a caligrafia imediatamente. Era a mesma letra que ela ajudara a formar quando Gabriel tinha 6 anos,
ensinando-o a escrever o próprio nome. As mãos dela tremiam tanto que ela precisou segurar o papel com as duas mãos para conseguir ler. Mãe, se você está lendo isto, significa que meu filho encontrou você. Perdoe-me por ter desaparecido. Perdoe-me por tê-la feito sofrer todos esses anos. Mas eu não tinha escolha. Descobri algo que colocaria sua vida em perigo, e a única forma de protegê-la era desaparecer completamente. Roberto não é quem você pensa que é. Os supermercados que vocês construíram juntos são apenas a fachada. Atrás das prateleiras e dos caixas, há uma rede de lavagem de dinheiro que alimenta uma organização que eu nem consigo nomear sem sentir medo. Eu descobri por acidente. Vi documentos que não deveria ter visto. Ouvi conversas que não era para ter ouvido. Quando confrontei Roberto, ele deixou claro que eu tinha duas opções: desaparecer ou colocar você em risco. Eu escolhi desaparecer. Mudei de nome, mudei de cidade, mudei de vida. Vivi esses anos trabalhando em Minas, na região de Caeté, longe de tudo que conhecia, longe de você. Conheci Maria, a mãe do Pedrinho. Ela me deu 3 anos de felicidade antes de nos deixar. Eu criei nosso filho sozinho, mas criei ele sabendo quem você é. Mostrei fotos, contei histórias. Ele sabe que tem uma avó extraordinária. Estou doente, mãe. Os médicos me deram apenas algumas semanas. Não tenho forças para lutar mais, mas preciso que você lute por Pedrinho. Ele merece a vida que eu nunca pude ter. Ele merece conhecer a mulher forte que me ensinou a nunca desistir, mesmo quando desisti de tudo. Roberto precisa pagar pelo que fez. Guardei provas, documentos, gravações, registros bancários. Está tudo em um cofre no Banco Central de São Paulo, Agência Paulista. A chave está com Pedrinho. Confio em você para fazer a justiça que eu nunca tive coragem de buscar. Cuide do meu filho. Ame-o como você me amou. E perdoe-me se conseguir. Seu filho que nunca deixou de amá-la, Gabriel. Mariana leu a carta 3 vezes antes de conseguir levantar os olhos. Lágrimas corriam livremente por seu rosto, algo que ela não permitia há mais de uma década. O menino a observava com aqueles olhos impossíveis, verdes com manchas douradas, os olhos de Gabriel, os olhos dela. Você é minha avó, o menino disse. Não era uma pergunta. Mariana assentiu, incapaz de falar. Estendeu os braços e o menino, depois de um momento de hesitação, deixou-se abraçar. Era pequeno e magro, demais para 7 anos, e cheirava a sabonete barato e chuva. Mariana o segurou como se ele fosse desaparecer se ela o soltasse. Meu nome é Pedrinho, ele murmurou contra seu ombro. Pedro Gabriel Silva. O telefone de Mariana vibrou no bolso. Era sua assistente, provavelmente querendo saber onde ela estava. O voo, a reunião em Lisboa, os 100 milhões de euros. Tudo isso pareceu absurdamente insignificante. Ela desligou o telefone sem atender. Venha, ela disse para Pedrinho, pegando sua mala de mão e a mochila gasta do menino. Vamos para casa. Enquanto saíam da estação, Mariana já estava calculando. Não os números de sempre, lucros e margens, mas algo completamente diferente. Ela pensava em Roberto, seu ex-marido, o homem que dividira sua cama por 15 anos, o pai de seu filho. O homem que destruíra sua família e forçara Gabriel ao exílio. A chuva continuava caindo quando o motorista de Mariana finalmente chegou. Pedrinho segurou sua mão com força ao entrarem no carro. Ela olhou pela janela enquanto o veículo se afastava da Estação da Luz, as luzes da cidade borrando na chuva. Roberto Tavares era um dos homens mais respeitados de São Paulo, filantropo, empresário de sucesso, presidente de 2 organizações beneficentes. O homem que fingira desespero quando Gabriel desapareceu, que contratara detetives, que dera entrevistas chorosas na televisão. O homem que passaria o resto de sua vida pagando pelo que fez. Mariana apertou a mão de Pedrinho e sentiu algo que não sentia há 12 anos. Não era felicidade, ainda não, mas era propósito, e por enquanto isso seria suficiente. A cobertura de Mariana ocupava os 2 últimos andares de um edifício na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Janelas do chão ao teto,
Ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, uma cidade que ela ajudara a moldar com suas lojas e seu dinheiro. Mas naquela noite, olhando para as luzes que piscavam na chuva, tudo parecia diferente, menor, menos importante. Pedrinho estava dormindo no quarto de hóspedes, enrolado em lençóis de algodão egípcio que provavelmente custavam mais do que tudo que ele possuía. Mariana havia oferecido jantar, mas o menino comera apenas metade de um sanduíche antes de seus olhos começarem a pesar. 12 horas de viagem de ônibus desde Caeté, descobriu ela. Sozinho. A raiva queimava em seu peito como brasa viva. Ela serviu uma dose de uísque e foi para o escritório. A carta de Gabriel estava sobre a mesa de mogno, ao lado de uma pequena chave dourada que Pedrinho tirara do bolso interno da mochila. Mariana pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. Ele atendeu no terceiro toque. Doutora Tavares, a voz de Henrique Moraes, soou surpresa. Faz tempo. Preciso de você, Mariana disse sem preâmbulos. Amanhã de manhã. Meu escritório particular. Henrique Moraes era o melhor advogado criminalista do Brasil, talvez de toda a América Latina. Ela o conhecera anos atrás, quando ele ainda era um jovem promotor público idealista. Agora comandava um escritório com 50 advogados e uma reputação de nunca perder um caso. É urgente, ela continuou. Deve ser, se você está me ligando às 11 da noite. Estarei aí às 9. Mariana desligou e fez a segunda ligação. Essa foi atendida imediatamente. Alô? A voz era rouca, de quem fumava demais. Júlio, sou eu. Mariana Tavares. Um silêncio do outro lado. Júlio Andrade era jornalista investigativo, o tipo que não tinha medo de pisar em calos ou fazer perguntas incômodas. 10 anos atrás, ela o contratara para investigar o desaparecimento de Gabriel. Ele trabalhou no caso por 6 meses, antes de todas as pistas esfriarem. Mariana, Júlio disse finalmente. Não esperava mais ter notícias suas. Gabriel está morto, ela disse, e a palavra queimou sua garganta. Mas ele me deixou um presente, e você vai me ajudar a usá-lo. Outro silêncio. Estou ouvindo. Amanhã, 9h30. Meu escritório. E Júlio, traga seu gravador. Mariana dormiu apenas 3 horas naquela noite. Quando o sol nasceu sobre São Paulo, ela já estava vestida e tomando café. Pedrinho acordou às 7, assustado com um ambiente desconhecido. Ela o encontrou parado na porta do quarto de hóspedes, segurando a mochila contra o peito. Bom dia, ela disse suavemente. Está com fome? Ele assentiu, ainda desconfiado. Mariana o levou para a cozinha e preparou ovos mexidos, torradas e suco de laranja. Enquanto ele comia, ela observou cada movimento, cada expressão. Era como ver Gabriel criança novamente, mas com diferenças sutis. O jeito como Pedrinho mastigava devagar, saboreando cada garfada, como se não tivesse certeza de quando seria a próxima refeição. As roupas velhas e remendadas, as unhas roídas até a carne. Seu pai te tratava bem, Mariana perguntou com cuidado. Meu pai era o melhor pai do mundo, Pedrinho respondeu com convicção feroz. Ele trabalhava muito, mas sempre voltava para casa. Sempre me ajudava com a lição. Sempre me contava histórias sobre você. Que histórias? Os olhos de Pedrinho brilharam. Ele dizia que você era a mulher mais inteligente do Brasil, que começou vendendo roupas em uma barraca na rua e construiu um império. Que nunca desistiu mesmo quando todo mundo dizia que ela ia falhar. Ele mostrava suas fotos nos jornais. Eu sabia seu rosto antes de saber seu nome. Mariana sentiu o peito apertar. Gabriel a ensinara ao filho a admirá-la, mesmo depois de tudo. Mesmo no exílio, mesmo na pobreza, mesmo sabendo que ela estava vivendo em luxo enquanto ele trabalhava nas minas. Às 9 em ponto, Henrique Moraes chegou. Era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos penteados para trás, terno impecável. Seus olhos eram afiados, perdendo nada. Mariana, ele cumprimentou. Você está diferente. Encontrei meu neto, ela disse simplesmente, e descobri que meu ex-marido é a razão pela qual meu filho desapareceu. Henrique não demonstrou surpresa. Bons advogados raramente demonstravam. Conte-me tudo, ela contou. Mostrou a carta,
Explicou sobre as provas no cofre, falou sobre os 12 anos de exílio de Gabriel. Henrique fez anotações precisas em um caderno de couro. Julho. Andrade chegou às 9h30, parecendo exatamente como Mariana lembrava. Jeans desbotado, camisa amassada, uma mochila cheia de equipamentos. Seus olhos se iluminaram quando viu Henrique. Isso vai ser grande, ele disse. Maior do que você imagina, Mariana respondeu. Os três passaram as próximas 2 horas formulando um plano. Primeiro, precisavam acessar o cofre e examinar as provas. Depois, construir um caso sólido o suficiente para que nenhum advogado de Roberto pudesse derrubá-lo. Finalmente, tornar tudo público de uma forma que não deixasse espaço para dúvidas. Ele vai tentar te destruir, Henrique avisou. Roberto Tavares tem recursos, conexões, poder. Vai usar tudo contra você. Mariana sorriu, mas não havia humor na expressão. Deixe ele tentar. Eu construí um império sozinha. Posso destruir um homem com a mesma facilidade. Pela tarde, os três estavam no Banco Central, agência paulista. A chave de Pedrinho abriu um cofre que continha 3 pastas grossas, 2 pendrives e um envelope lacrado. Mariana reconheceu a caligrafia de Gabriel no envelope, para ser aberto apenas por Mariana Tavares. Dentro havia uma carta mais curta. Mãe, se está lendo isto, significa que teve coragem de vir até aqui. Tudo o que precisa está nessas pastas. Registros bancários, mostrando transferências suspeitas. Gravações de conversas entre Roberto e seus associados. Documentos que provam o uso dos supermercados para lavar dinheiro de operações ilegais. Eu passei 8 anos coletando isso. Cada prova, cada documento, cada gravação. Pensei 1000 vezes em enviar tudo para a polícia, mas tinha medo do que fariam com você. Agora, não posso mais protegê-la, mas confio que você pode se proteger sozinha. Roberto acreditava que me destruiu ao me forçar ao exílio, mas ele só me deu tempo para construir a armadilha perfeita. Use-a bem. Com amor eterno, Gabriel. Henrique e Júlio examinaram os documentos durante horas. A cada pasta que abriam, suas expressões ficavam mais graves. Finalmente, Henrique olhou para Mariana. Isso não é apenas lavagem de dinheiro, ele disse. Tem ligações com desvio de verbas públicas, suborno a fiscais, evasão fiscal em escala industrial. Se tudo isso for autenticado, Roberto Tavares vai passar o resto da vida na prisão. Quanto tempo para autenticar? Mariana perguntou. Com os recursos certos, 3 semanas, talvez 1 mês. Você tem recursos ilimitados, ela respondeu. Use-os. Júlio estava folheando uma das pastas, seus dedos tremendo levemente. Mariana, tem coisa aqui que vai derrubar metade da elite de São Paulo. Políticos, empresários, juízes. É uma teia que conecta todo mundo. Então vamos começar pela aranha no centro. Ela disse friamente. Roberto primeiro. Os outros depois. Naquela noite, Mariana voltou para casa e encontrou Pedrinho desenhando na sala. Ele havia encontrado papel e lápis de cor em algum lugar e estava criando algo que parecia ser uma casa com uma árvore enorme no jardim. Era a nossa casa, ele explicou quando ela se aproximou. Em Caeté. Meu pai plantou essa árvore quando eu nasci. Dizia que um dia ela seria grande o suficiente para eu subir. Mariana sentou-se ao lado dele, no chão, algo que nunca faria normalmente. Suas roupas de grife, seu status, nada disso importava mais. Você gostaria de voltar para lá? Ela perguntou suavemente. Pedrinho parou de desenhar e olhou para ela com aqueles olhos impossíveis. Não tenho mais ninguém lá, meu pai era tudo. Ele disse que se algo acontecesse com ele, você cuidaria de mim. Ele estava certo. Mariana pegou a mão pequena do menino. Seu pai estava certo sobre tudo. E sim, vou cuidar de você. Sempre. Pedrinho assentiu e voltou ao desenho. Mariana ficou ali sentada, observando e, pela primeira vez em 12 anos, permitiu-se imaginar um futuro que não fosse apenas trabalho e conquistas vazias. Mas antes de chegar a esse futuro, havia uma dívida a ser paga. E Mariana Tavares sempre pagava suas dívidas. 3 semanas depois, Mariana estava sentada em seu escritório corporativo, no 23º andar do edifício Tavares, na Avenida Paulista. Do lado de fora da janela,
São Paulo se estendia em todas as direções. Uma selva de concreto e vidro que ela conhecia como a palma da sua mão. Dentro, Henrique e Júlio apresentavam os resultados finais da investigação. Temos tudo autenticado, Henrique disse, empurrando uma pasta grossa pela mesa. Peritos grafotécnicos confirmaram que a caligrafia nos documentos é de Roberto. Especialistas em áudio validaram as gravações. Contadores forenses rastrearam cada transferência bancária suspeita. É irrefutável. Júlio abriu seu laptop e girou a tela para que Mariana pudesse ver. E consegui muito mais. Entrevistas com ex-funcionários que testemunharam atividades suspeitas. Documentos de empresas fantasmas registradas em nome de laranjas. Até mesmo registros de viagens de Roberto, que coincidem perfeitamente com depósitos em contas offshore. Mariana estudou as informações com a mesma intensidade que analisava relatórios financeiros. Cada detalhe, cada conexão, cada prova se encaixando como peças de um quebra-cabeça. Roberto havia sido meticuloso em sua operação criminosa, mas Gabriel fora ainda mais meticuloso em documentá-la. Quando vamos agir? Ela perguntou. Henrique trocou um olhar com Júlio. Já acionei contatos no Ministério Público Federal. A denúncia formal será apresentada amanhã às 10 da manhã. A prisão de Roberto está programada para acontecer simultaneamente. Onde? Na fazenda dele, em Itu. Ele está lá para um evento beneficente que, ironicamente, ele mesmo organiza. Arrecadação de fundos para crianças carentes. A amargura do momento não passou despercebida por ninguém na sala. Quero estar lá, Mariana disse. Henrique franziu a testa. Não é uma boa ideia. Pode parecer vingança pessoal e prejudicar o caso. É vingança pessoal, Mariana respondeu calmamente, mas também é justiça, e eu vou estar lá para vê-la acontecer. Naquela noite, Mariana jantou com Pedrinho na cobertura. Nas 3 semanas que se passaram, o menino havia começado a se abrir. Ainda tinha pesadelos frequentes, acordando no meio da noite e chorando pelo pai, mas durante o dia mostrava lampejos da criança que poderia ter sido em circunstâncias diferentes. Era inteligente, curioso e tinha um talento surpreendente para desenho. Vou sair amanhã cedo, Mariana disse enquanto cortava o bife dele, em pedaços menores. A governanta vai ficar com você. Pedrinho mastigou devagar, pensativo. Tem a ver com aquele homem? O que fez meu pai ir embora? Mariana hesitou. Ela nunca havia mentido para Pedrinho sobre a situação, mas também não dera todos os detalhes. Sim, amanhã ele vai responder pelo que fez. Ele é meu avô, Pedrinho disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação de fato que ele estava tentando processar. Biologicamente, sim, mas ser avô, ser pai, ser família, é sobre amor e cuidado. Roberto Tavares nunca foi essas coisas, nem para mim, nem para seu pai. Pedrinho assentiu lentamente. Você vai voltar? Sempre, Mariana prometeu. Sempre vou voltar para você. Amanhã amanheceu clara e fria. Mariana vestiu um terno preto Armani, prendeu o cabelo em um coque impecável e colocou brincos de pérola que Gabriel lhe dera no último aniversário antes de desaparecer. Era uma armadura, ela sabia, mas hoje precisava de toda a proteção que pudesse conseguir. A fazenda de Roberto ficava a 1 hora de São Paulo, escondida atrás de portões altos e muros brancos. Mariana chegou às 9h45, seguindo o carro discreto da Polícia Federal, que mantinha distância apropriada. Henrique estava com ela, revisando documentos pela 1000ª vez. Você tem certeza disso? Ele perguntou pela 10ª vez. Absoluta. O portão da fazenda estava aberto para os convidados do evento beneficente. Carros luxuosos se alinhavam na entrada. Mulheres com vestidos caros e homens em ternos sob medida circulavam pelos jardins meticulosamente cuidados, taças de champanhe nas mãos, sorrindo e rindo, como se o mundo fosse um lugar perfeito. Mariana desceu do carro e caminhou pelos jardins. Algumas pessoas a reconheceram e acenaram. Ela retribuiu educadamente, mantendo a máscara de civilidade que aperfeiçoara ao longo de décadas. Roberto estava no terraço da casa principal, cercado por admiradores contando alguma história que fazia todos rirem. Ele a viu antes que ela chegasse perto. Seus olhos se arregalaram brevemente, surpresa genuína atravessando suas feições antes de serem substituídas por um sorriso ensaiado.
Mariana, ele disse, descendo os degraus do terraço para cumprimentá-la. Que surpresa maravilhosa! Não sabia que viria. Roberto Tavares tinha 62 anos, mas poderia passar por 50. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente cortados, pele bronzeada de quem passava férias em iate. Suas roupas eram imaculadas, seu sorriso era perfeito, seus olhos eram vazios. Não perderia isso por nada, Mariana respondeu. Ela viu o momento em que ele percebeu que algo estava errado. Uma tensão quase imperceptível ao redor de seus olhos, um leve enrijecimento dos ombros. Roberto sempre fora bom em ler pessoas. Era parte do que o tornara tão bem-sucedido. Precisamos conversar, ele disse baixo, pegando o braço dela. Concordo completamente. Ele a guiou para longe da multidão, em direção ao jardim de rosas que ele mantinha como hobby. Quando estavam sozinhos, ele se virou para ela, o sorriso finalmente desaparecendo. O que você quer? Mariana olhou para o homem que fora seu marido. O homem que dividira sua cama, seus sonhos, seus planos, o homem que destruíra tudo. Justiça, ela disse simplesmente. Roberto riu, mas não havia humor no som. Justiça? Depois de todos esses anos. Mariana, seja qual for o jogo que está jogando, pare agora. Você não sabe no que está se metendo. Sei exatamente no que estou me metendo. Sei sobre a lavagem de dinheiro. Sei sobre as operações ilegais. Sei que você usou nossos supermercados como fachada para atividades criminosas. E sei que quando Gabriel descobriu, você o forçou ao exílio para proteger seus segredos. O rosto de Roberto empalideceu. Por um momento, apenas um momento, sua máscara caiu completamente e Mariana viu o homem que ele realmente era. Calculista, frio, perigoso. Gabriel estava morto para nós muito antes de realmente partir, Roberto disse. Era fraco, sentimental. Não tinha estômago para fazer o que era necessário. Ele era nosso filho, ele era um obstáculo. A fúria que Mariana vinha controlando por semanas ameaçou explodir, mas ela a manteve presa por pura força de vontade. Roberto não mereceria vê-la perder o controle. Nesse momento, 4 agentes da Polícia Federal entraram no jardim. Roberto os viu e sua expressão congelou. Roberto Tavares, o agente líder, anunciou. Você está preso por lavagem de dinheiro, evasão fiscal, formação de organização criminosa e outros crimes a serem formalmente apresentados. Tem o direito de permanecer em silêncio. As algemas clicaram em volta dos pulsos de Roberto. Ele olhou para Mariana com uma mistura de choque e raiva. Você não sabe o que acabou de fazer, ele sibilou. Há pessoas envolvidas nisso que vão destruí-la. Deixe elas tentarem. Enquanto os agentes levavam Roberto, os convidados do evento começaram a se aglomerar, sussurrando entre si, tirando fotos com celulares. Mariana ficou parada no jardim de rosas, observando o homem que uma vez amara ser colocado no banco de trás de um carro da polícia. Henrique apareceu ao lado dela. Está feito. Não, Mariana disse. Isso é apenas o começo. Nos dias seguintes, a história explodiu em todos os noticiários. Júlio publicara uma reportagem devastadora no principal jornal do país, detalhando cada crime, cada prova, cada conexão. Fotos de Roberto sendo preso estavam em todas as capas. Analistas de televisão debatiam o caso 24 horas por dia. Mariana deu apenas uma entrevista, curta e direta. Meu filho desapareceu porque descobriu a verdade sobre Roberto Tavares. Ele passou 12 anos no exílio para me proteger, trabalhando em condições que nenhuma pessoa deveria enfrentar, longe de tudo que conhecia. Ele sacrificou sua vida inteira. Agora, finalmente, a justiça. A pergunta que todos faziam era a mesma. Como ela não sabia? Como passou anos casada com um criminoso sem perceber? A verdade que ela nunca admitiria publicamente era que havia sinais. Pequenos, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Ligações tarde da noite que Roberto atendia em outro cômodo. Viagens de negócios que nunca faziam sentido completo. Dinheiro que aparecia em contas que ela não autorizara. Mas ela estava tão focada em construir o império, tão obcecada com o sucesso, que escolhera não ver. E essa seria uma culpa que carregaria pelo resto da vida.
Pedrinho observava as notícias com olhos arregalados. Todo mundo está falando sobre nós, ele disse uma noite. Sobre justiça, Mariana corrigiu. Estão falando sobre justiça para seu pai. Ela puxou o menino para perto e ele se acomodou contra ela, algo que ainda fazia com hesitação. Construir confiança levava tempo. Mariana estava aprendendo. Mais tempo do que construir impérios. Mas ela tinha tempo agora, tinha todo o tempo do mundo. O julgamento de Roberto Tavares durou 3 meses e se tornou o evento mais acompanhado do ano. Cada dia trazia novas revelações, novos testemunhos, novas provas da extensão de seus crimes. Henrique Moraes conduziu a acusação com precisão cirúrgica, desmontando cada argumento da defesa, apresentando documento após documento que Gabriel havia cuidadosamente guardado durante anos. Mariana compareceu a todas as sessões. Sentava-se na primeira fila, impecável em seus ternos sob medida, os olhos fixos em Roberto. Ele nunca olhava para ela. Mantinha o olhar para frente, sua expressão cuidadosamente neutra, mesmo quando as provas mais devastadoras eram apresentadas. No 3º mês, quando o veredito foi lido, a sala do tribunal estava completamente silenciosa. Culpado. Em todas as acusações. A sentença veio rápido. 35 anos de prisão, sem possibilidade de redução nos primeiros 10 anos. Roberto finalmente olhou para Mariana quando foi levado algemado. Seus olhos estavam vazios, como se algo dentro dele tivesse finalmente quebrado. Ela sustentou seu olhar sem piscar até que ele desaparecesse pela porta lateral. Justiça feita, Henrique disse ao lado dela. Mas Mariana sentia-se estranhamente vazia. Ela esperara sentir satisfação, alívio, talvez até alegria. Em vez disso, havia apenas um cansaço profundo que parecia penetrar seus ossos. Naquela noite, ela encontrou Pedrinho desenhando novamente. Ele passava horas desenhando. Era sua forma de processar tudo o que acontecera. Desta vez estava criando algo diferente. Uma praia. Ondas quebrando na areia. Um céu azul impossível. É bonito, Mariana disse, sentando-se ao lado dele. Eu nunca vi o mar, Pedrinho confessou. Meu pai sempre dizia que um dia a gente ia, mas nunca fomos. Algo mudou dentro de Mariana naquele momento. Ela olhou ao redor da cobertura luxuosa, para os móveis caros, para a vista espetacular de São Paulo, para todas as coisas que acumulara ao longo dos anos. E, de repente, nada disso parecia importante. Quer ir ver o mar? Ela perguntou. Pedrinho olhou para ela com aqueles olhos verdes impossíveis. De verdade? De verdade. Na semana seguinte, Mariana convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Administração da Tavares Varejo. 30 executivos se aglomeraram na sala de conferências, curiosos e apreensivos. Nos 3 meses desde a prisão de Roberto, as ações da empresa haviam despencado. Clientes estavam apreensivos, fornecedores nervosos, investidores fugindo. Mariana entrou na sala às 9 em ponto, como sempre. Mas pela primeira vez em sua carreira, ela não carregava uma pasta cheia de relatórios e projeções. Carregava apenas uma única folha de papel. Agradeço a presença de todos, ela começou. Vim anunciar minha renúncia como presidente e diretora executiva da Tavares Varejo, efetiva imediatamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Depois, uma explosão de vozes, perguntas, protestos. Mariana ergueu a mão e todos se calaram. Passei os últimos 25 anos construindo esta empresa. Foi minha vida, minha paixão, minha identidade. Mas percebi que perdi coisas muito mais importantes no processo. Perdi meu filho. Quase perdi a chance de conhecer meu neto. Perdi pedaços de mim mesma que talvez nunca recupere. Ela olhou para os rostos ao redor da mesa. Alguns mostravam preocupação, genuína. Outros apenas cálculo frio sobre como isso os afetaria. Minha participação na empresa será vendida para um fundo internacional de investimentos que já manifestou interesse. Os termos são favoráveis e garantem a continuidade das operações e dos empregos. Ricardo Almeida assumirá como presidente interino. Ricardo,
o atual vice-presidente, pareceu tão chocado quanto os outros. Mariana, talvez você deva tirar um tempo para pensar melhor, ele começou. Eu pensei. Durante 3 meses, enquanto assistia a um homem que eu amei ser julgado por crimes que destruíram minha família. Pensei bastante. E o que você vai fazer? Uma das diretoras perguntou. Mariana sorriu. E foi a primeira vez em muito tempo que o sorriso alcançou seus olhos. Vou ser avó. 2 semanas depois, Mariana e Pedrinho estavam em um pequeno apartamento alugado em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Era ridiculamente modesto comparado à cobertura na Faria Lima. 2 quartos, uma sala simples, uma varanda que dava direto para a praia. Custava menos por mês do que Mariana gastava em café gourmet na cidade. Era perfeito. Pedrinho viu o oceano pela primeira vez e ficou parado na areia por 5 minutos completos, apenas olhando. Depois correu para as ondas, com uma alegria que Mariana nunca ouvira demonstrar. Ela o observou da varanda, o coração apertado e expandido ao mesmo tempo. A notícia de sua aposentadoria tinha chocado o mundo dos negócios. Revistas publicaram matérias especulando sobre sua saúde mental. Alguns a chamaram de covarde por abandonar a empresa quando ela mais precisava, outros de irresponsável. Mariana não se importava. Pela primeira vez em décadas, a opinião pública não significava nada para ela. Os primeiros meses foram difíceis. Ela não sabia como ser avó, como cuidar de uma criança, como simplesmente estar presente sem uma agenda lotada e reuniões programadas. Pedrinho tinha pesadelos quase todas as noites, acordando chorando por Gabriel. Mariana aprendeu a sentar-se ao lado de sua cama, segurar sua mão, cantar canções de ninar que pensava ter esquecido. Ela matriculou Pedrinho em uma escola local. No primeiro dia, ele chorou e se recusou a entrar. Mariana quase desistiu, quase o tirou de lá. Mas a diretora, uma mulher gentil chamada Beatriz, sugeriu que Mariana ficasse na escola durante as primeiras semanas, apenas até Pedrinho se acostumar. Então Mariana passou 2 semanas sentada em uma cadeira desconfortável no corredor de uma escola pública, lendo livros e respondendo ocasionalmente e-mails no celular, apenas para que Pedrinho pudesse vê-la pela janela da sala de aula e saber que ela estava ali. Lentamente, muito lentamente, as coisas melhoraram. Pedrinho fez amigos. Começou a sorrir mais. Os pesadelos diminuíram de frequência. Ele ainda falava sobre Gabriel todos os dias, mas agora eram memórias felizes em vez de apenas dor. E Mariana descobriu coisas sobre si mesma que não sabia. Descobriu que gostava de cozinhar, apesar de nunca ter tempo para isso antes. Descobriu que acordar cedo para ver o nascer do sol na praia era mais gratificante que acordar cedo para reuniões de diretoria. Descobriu que conversas com Pedrinho sobre dinossauros e super-heróis eram mais interessantes que discussões sobre margens de lucro. 3 meses após a mudança, ela recebeu uma visita inesperada. Henrique Moraes apareceu na porta do apartamento, parecendo completamente fora de lugar em seu terno de R$3.000. Vim verificar se você não enlouqueceu completamente, ele disse, mas estava sorrindo. Mariana o convidou para entrar e serviu café. Pedrinho estava na escola, então eles tinham privacidade. Como você está, Henrique perguntou. Feliz, Mariana respondeu, e a palavra soou estranha, não familiar, mas verdadeira. Pela primeira vez em muito tempo, estou genuinamente feliz. Henrique tomou um gole de café e fez uma careta. Era café instantâneo barato, nada como o que ela costumava servir. Soube que Roberto apelou da sentença. Deixe ele apelar, deixe ele passar os próximos anos tentando reverter o inevitável. Eu não me importo mais. Você realmente não se importa, Henrique disse. Mais uma observação que uma pergunta. Mariana olhou pela janela para o oceano. Passei 25 anos construindo um império que pensei que definiria meu legado. Mas meu verdadeiro legado estava sozinho em uma estação de trem, segurando uma carta e esperando por alguém que o amasse. Quase perdi essa chance. Não vou desperdiçá-la agora. Henrique ficou em silêncio por um momento. Sabe, Mariana, você sempre foi a cliente mais determinada que já tive. É bom ver essa determinação direcionada para algo que realmente importa. Depois que ele partiu,
Mariana foi buscar Pedrinho na escola. Ele saiu correndo quando a viu, mochila batendo nas costas, e começou a contar animadamente sobre o projeto de ciências que estava fazendo. Enquanto caminhavam de volta para casa, mãos dadas, Mariana percebeu que não pensara em reuniões de negócios, em lucros, em estratégias corporativas durante todo o dia. E pela primeira vez em sua vida adulta, isso não a incomodava nem um pouco. A verdadeira transformação, ela estava descobrindo, não era apenas sobre mudar de lugar ou de estilo de vida. Era sobre mudar o que você valorizava, o que media como sucesso, o que considerava digno de seu tempo e coração. E nessa nova métrica, ela estava finalmente, verdadeiramente, rica. O outono chegou a Ubatuba, com chuvas frequentes e o aroma de terra molhada. Mariana acordava com o som das ondas quebrando na praia e o barulho de Pedrinho se mexendo no quarto ao lado. 6 meses. Haviam passado desde a mudança, e a vida havia encontrado um ritmo que ela jamais imaginara possível. As manhãs eram dedicadas a preparar o café da manhã e levar Pedrinho para a escola. Às tardes, ela passava lendo na varanda ou caminhando pela praia. Às vezes, ajudava Pedrinho com a lição de casa, redescobrindo matemática e português que pensara ter esquecido. As noites eram para jantares simples e conversas sobre o dia. Era uma vida que teria deixado a Mariana de um ano atrás louca de tédio. A Mariana de agora a achava surpreendentemente satisfatória, mas havia momentos de inquietação, momentos em que ela olhava para o oceano e sentia falta do desafio, da adrenalina, da sensação de construir algo grande. Ela não queria voltar para a vida corporativa, mas percebeu que precisava de um propósito além de simplesmente existir. Foi Beatriz, a diretora da escola, quem plantou a semente. Mariana, posso falar com você um momento? Ela pediu um dia ao final das aulas. Elas se sentaram no pequeno escritório de Beatriz, cercadas por desenhos de crianças e trabalhos escolares pendurados nas paredes. Você tem experiência com gestão e organização, Beatriz começou. E eu sei que está procurando algo para fazer além de aproveitar a aposentadoria. Mariana inclinou a cabeça curiosa. Estou pensando em criar uma fundação para ajudar famílias de pessoas desaparecidas, recursos legais, apoio emocional, auxílio financeiro se necessário. Mas não tenho ideia de como estruturar algo assim. Beatriz sorriu. Mas você tem. Você construiu um império do zero. Pode construir algo bom com a mesma habilidade. A ideia ficou com Mariana. Naquela noite, depois de colocar Pedrinho na cama, ela abriu seu laptop pela primeira vez em meses e começou a fazer pesquisas. Quantas famílias no Brasil lidavam com desaparecimentos? Que recursos estavam disponíveis? Onde estavam as lacunas que uma fundação poderia preencher? As horas passaram enquanto ela trabalhava e pela primeira vez em 6 meses sentiu aquela velha faísca de determinação acender em seu peito. Mas era diferente agora. Não era sobre conquistar mercados ou superar concorrentes. Era sobre fazer diferença real em vidas reais. Nas semanas seguintes, Mariana começou a estruturar a Fundação Gabriel Tavares. Usou parte de sua fortuna para estabelecer um fundo inicial robusto. Recrutou advogados dispostos a trabalhar pro bono. Conectou-se com psicólogos especializados em trauma e perda. Estabeleceu parcerias com organizações que já trabalhavam com pessoas desaparecidas. Pedrinho observava tudo com interesse crescente. É por causa do meu pai, ele perguntou uma noite. Sim, Mariana respondeu honestamente. E por todas as outras famílias que passam pelo que passamos. Ninguém deveria enfrentar isso sozinho. Posso ajudar? A pergunta a pegou de surpresa. Pedrinho tinha apenas 8 anos agora. Como você gostaria de ajudar? Posso desenhar. Para as famílias, desenhos que façam elas se sentirem melhor. Mariana sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela puxou Pedrinho para um abraço. Acho que isso seria perfeito. Foi durante uma dessas caminhadas na praia, cedo pela manhã, que Mariana conheceu Fernando Costa. Ela o notara, antes um homem de talvez 50 e poucos anos, que também caminhava na praia regularmente. Ele sempre carregava um livro e às vezes parava para ler sentado nas pedras. Naquela manhã,
O vento forte arrancou o livro de suas mãos e o levou direto para os pés de Mariana. Ela o pegou e leu o título: 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Excelente escolha, ela disse, devolvendo o livro. Obrigado, ele respondeu com um sorriso. É a terceira vez que leio. Sempre descubro algo novo. Eles ficaram conversando por alguns minutos. Fernando descobriu ela. Era dono de uma pequena livraria no centro de Ubatuba. Havia se mudado para a cidade há 5 anos, depois de se aposentar de uma carreira como professor de literatura em São Paulo. Nos dias seguintes, eles começaram a se encontrar na praia com mais regularidade. Conversas casuais que gradualmente se tornaram mais profundas. Fernando tinha uma maneira calma de falar, um interesse genuíno em ouvir, que Mariana achava reconfortante. Uma tarde, ele a convidou para conhecer sua livraria. Mariana aceitou curiosa. A livraria do Costa era exatamente o tipo de lugar que Mariana nunca frequentara antes. Pequena, aconchegante, com prateleiras de madeira que chegavam até o teto e o cheiro inconfundível de livros velhos. Fernando morava no apartamento em cima da loja. É modesto, ele disse com um sorriso, mas é meu. Mariana caminhou pelas prateleiras, dedos deslizando sobre lombadas gastas. É perfeito, ela disse, e era verdade. Eles começaram a se ver regularmente. Fernando a apresentou a livros que ela nunca lera, autores que nunca considerara. Ela compartilhou com ele histórias de sua vida, primeiro superficialmente, depois com mais profundidade. Ele ouvia sem julgamento, fazendo perguntas pensativas, oferecendo perspectivas que ela nunca considerara. Pedrinho gostou de Fernando imediatamente. O livreiro tinha paciência infinita para as perguntas do menino e sempre sugeria livros na altura certa para sua idade. Ele é legal, Pedrinho disse um dia. Você gosta dele? Sim, Mariana respondeu. Gosto. Tipo, gosta? Mariana riu, e foi um som tão natural que a surpreendeu. É muito cedo para dizer isso, querido. Mas sim, ele me faz feliz. A relação entre Mariana e Fernando se desenvolveu lentamente, sem pressa. Eram 2 adultos que já haviam vivido vidas inteiras, que carregavam suas próprias cicatrizes e lembranças. Não havia drama, não havia urgência. Apenas uma conexão genuína que crescia com cada conversa, cada caminhada na praia, cada café compartilhado. Fernando tinha perdido sua esposa para uma doença séria 5 anos atrás. Foi isso que o levara a Ubatuba, procurando um recomeço longe das memórias de São Paulo. Você nunca pensou em voltar? Mariana perguntou uma noite enquanto jantavam em um pequeno restaurante à beira-mar. No começo, sim, mas então percebi que estava fugindo. E você não pode fugir de lembranças, elas vêm junto com você. Então parei de fugir e comecei a viver. E aqui, descobri que conseguia fazer isso. Mariana entendeu perfeitamente. Ela não estava em Ubatuba fugindo de São Paulo. Estava lá escolhendo uma vida diferente. A Fundação Gabriel Tavares foi oficialmente lançada em uma cerimônia pequena, mas significativa. Mariana convidou as famílias que a Fundação já estava ajudando, junto com os profissionais voluntários. Pedrinho exibiu seus desenhos em uma exposição simples. Não havia imprensa, não havia fotógrafos. Era apenas pessoas reunidas por um propósito comum. Júlio Andrade apareceu, o jornalista investigativo que ajudara a derrubar Roberto. Precisava ver isso com meus próprios olhos, ele disse. A Mariana Tavares que eu conhecia nunca faria algo assim. As pessoas mudam, Mariana respondeu. Para melhor, ao que parece. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora, Mariana sentou-se na varanda com Fernando. O oceano estava calmo, refletindo a lua cheia. Você construiu algo bonito, ele disse. Nós construímos. Pedrinho, você, Beatriz, todos que ajudaram. Aprendi que as coisas mais importantes não se constroem sozinho. Fernando pegou sua mão e Mariana permitiu o toque suave e reconfortante. Sabe, quando nos conhecemos, pensei que você era apenas mais uma turista rica procurando escapar da cidade. Estou feliz por ter estado errado. Mariana sorriu. Eu era uma turista rica escapando da cidade, mas descobri que às vezes escapar é exatamente o que você precisa para encontrar
o caminho de volta para si mesmo. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, observando as ondas quebrarem na escuridão. Mariana pensou na jornada que a trouxera até ali. A dor da perda, a descoberta de Pedrinho, a queda de Roberto, a decisão de deixar tudo para trás. Havia momentos em que ainda doía, momentos em que ela sentia falta de Gabriel com uma intensidade que a deixava sem ar. Momentos em que se perguntava como teria sido se ele tivesse sobrevivido, se pudessem ter sido uma família novamente. Mas cada vez mais ela conseguia focar no presente, em Pedrinho, que estava se tornando uma criança feliz e saudável. Na fundação, que estava fazendo diferença real. Em Fernando, que mostrava que era possível encontrar companheirismo e afeto mesmo depois de tanta perda. A vida, ela estava descobrindo, tinha uma maneira de se curar quando você dava espaço para isso acontecer. Não apagava as cicatrizes, mas as tornava parte de uma história maior, mais completa. E essa história, Mariana sabia, estava longe de terminar. Um ano após a mudança para Ubatuba, Mariana acordou com o som de risadas vindo da cozinha. Ela sorriu antes mesmo de abrir os olhos completamente. Pedrinho e Fernando estavam preparando o café da manhã, aparentemente tentando fazer panquecas, e pelo som das coisas não tendo muito sucesso. Ela ficou na cama por mais alguns minutos, apenas ouvindo. As vozes, os risos, o barulho de vida acontecendo. Era tão diferente da quietude fria da cobertura na Faria Lima, onde o único som era o zumbido constante da cidade lá embaixo. Quando finalmente se levantou e foi até a cozinha, encontrou uma cena de caos controlado. Havia farinha em praticamente todas as superfícies, incluindo no cabelo de Pedrinho. Fernando estava tentando virar uma panqueca e falhando espetacularmente. "Bom dia", ela disse, e ambos se viraram com sorrisos culpados. "Estávamos tentando fazer surpresa", Pedrinho explicou. "Mas as panquecas não estão cooperando." Mariana examinou a massa, que estava grossa demais e cheia de grumos. "Que tal se fizermos juntos?" Os três passaram a manhã recomeçando do zero, desta vez com mais sucesso. Enquanto comiam as panquecas finalmente bem feitas, Mariana observou Pedrinho contar animadamente sobre o projeto da escola, seus olhos verdes brilhando de entusiasmo. Ele havia crescido nos últimos meses, tanto física quanto emocionalmente. Os pesadelos eram raros agora, e o sorriso tinha se tornado sua expressão natural. Depois do café, Fernando precisou abrir a livraria. Ele beijou a testa de Mariana antes de sair, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Não havia pressa em definir o relacionamento, em colocar rótulos ou fazer planos grandiosos. Eles simplesmente existiam no mesmo espaço, felizes com a companhia um do outro. Mariana passou a manhã revisando os relatórios da Fundação. Em um ano, a Fundação Gabriel Tavares havia ajudado 43 famílias. Algumas encontraram seus entes queridos. Outras, pelo menos, encontraram respostas e algum tipo de encerramento. Todas receberam apoio que não teriam conseguido sozinhas. Pedrinho havia criado uma série de desenhos que a Fundação usava em seu material. Imagens simples, mas poderosas de famílias reunidas, de esperança, de recomeços. Sua contribuição tinha se tornado parte integral da identidade da organização. À tarde, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era Ricardo Almeida, o homem que assumira a presidência da Tavares Varejo. "Mariana, desculpe incomodar", ele começou. "Sei que você pediu para não ser contatada sobre a empresa, mas achei que gostaria de saber. Fechamos o trimestre com crescimento de 15%. Recuperamos completamente a confiança do mercado." "Isso é maravilhoso, Ricardo. Você fez um trabalho excelente. Não teria sido possível sem as bases que você construiu. Queria agradecer pessoalmente e dizer que se algum dia quiser voltar, mesmo que apenas como consultora, a porta está sempre aberta." Mariana olhou pela janela para o oceano, para a praia onde Pedrinho estava construindo castelos de areia com amigos da escola. "Agradeço a oferta, Ricardo. De verdade. Mas meu lugar agora é aqui. Fico feliz que a empresa esteja prosperando, mas essa não é mais minha história." Depois de desligar,
Ela percebeu que era verdade. Não havia ressentimento, nem arrependimento, nem desejo de voltar. A Tavares Varejo fora sua vida por décadas, mas agora era apenas uma parte de seu passado. Uma parte importante, certamente, mas não mais definidora. Naquela noite, Beatriz veio jantar. Ela e Mariana haviam se tornado amigas próximas, unidas primeiro pela fundação e depois por uma conexão genuína. Enquanto preparavam a refeição juntas, Beatriz compartilhou notícias sobre a escola. Estamos planejando expandir o programa de artes. Graças à doação da fundação, poderemos contratar um professor especializado. Pedrinho tem sido uma inspiração para as outras crianças. Mariana sentiu orgulho aquecer seu peito. Ver Pedrinho não apenas se recuperar, mas prosperar e inspirar outros, era mais gratificante que qualquer conquista empresarial que já alcançara. Durante o jantar, Fernando chegou trazendo sobremesa da padaria local. Os 4 comeram e conversaram, rindo de histórias bobas e compartilhando planos para o futuro. Era simples, comum, extraordinariamente normal, e Mariana não trocaria aquele momento por nada. Depois que Beatriz e Fernando saíram, Mariana ajudou Pedrinho a se preparar para dormir. Ele estava quase grande demais para histórias na hora de dormir, mas ainda gostava quando ela lia para ele. Naquela noite escolheram um dos livros que Fernando recomendara. Vovó, Pedrinho disse depois que ela terminou o capítulo. Sim, querido. Você acha que meu pai estaria feliz? Como as coisas são agora. Mariana colocou o livro de lado e puxou Pedrinho para perto. Seu pai te amava mais que qualquer coisa no mundo. Tudo o que ele fez, cada sacrifício que fez, foi para te proteger e te dar uma chance de ter uma vida feliz. Então, sim, eu acho que ele estaria muito, muito feliz vendo você agora. Pedrinho assentiu, processando as palavras. Eu sinto falta dele todos os dias, ele confessou. Eu também. E está tudo bem sentir falta. Significa que o amor não foi embora. Depois que Pedrinho dormiu, Mariana foi para a varanda. A noite estava clara, as estrelas brilhando intensamente no céu sem poluição luminosa. Ela pensou em tudo o que acontecera desde aquela noite chuvosa na Estação da Luz. Encontrar Pedrinho não havia curado magicamente todas as suas feridas. Descobrir a verdade sobre Roberto não havia apagado os anos de sofrimento. Deixar o império que construiu não havia tornado a perda de Gabriel menos dolorosa. Mas havia transformado tudo, dado novo significado à dor, novo propósito à sua vida, nova esperança onde antes só havia vazio. Ela pensou em Gabriel, em como ele sacrificara tudo para protegê-la, como ele vivera anos em exílio, trabalhando em condições difíceis, longe de tudo que conhecia, mas ainda encontrar a maneira de criar uma criança com amor e ensinar-lhe valores. Como ele reunira provas meticulosamente, sabendo que um dia seriam usadas para fazer justiça. A coragem dele, a força dele, viviam em Pedrinho, nas perguntas inteligentes do menino, em sua bondade natural, em sua capacidade de encontrar alegria mesmo depois de tanta perda. Mariana tirou o telefone do bolso e abriu a galeria de fotos. Tinha uma foto de Gabriel tirada semanas antes de seu desaparecimento. Ele estava sorrindo, olhos verdes brilhando, cheio de vida e promessa. Ela olhou para a foto por um longo momento. Conseguimos, Gabriel, ela sussurrou. Pedrinho está seguro. Roberto pagou pelo que fez, e eu finalmente aprendi o que realmente importa. Você me ensinou isso, mesmo estando longe. Obrigada. Uma brisa suave soprou da praia, trazendo o cheiro de sal e vida. Mariana fechou os olhos e respirou fundo, deixando-se sentir tudo. A dor e a alegria, a perda e a descoberta, o passado e o futuro. Quando abriu os olhos novamente, viu uma estrela cadente riscando o céu. Ela não fez um pedido, não precisava. Já tinha tudo o que realmente importava. No dia seguinte, Mariana acordou com Pedrinho pulando em sua cama. Vovó, acorda! Fernando está aqui e disse que vai nos levar para um lugar especial. Mariana bocejou e sorriu. E que lugar é esse? Não vai me contar. Disse que é surpresa. 1 hora depois, os 3 estavam em um pequeno barco alugado navegando ao longo da costa.
Fernando os levou para uma enseada escondida, acessível apenas por mar, onde a água era tão clara que se podia ver o fundo. Pedrinho mergulhou imediatamente, rindo e chapinhando. Mariana e Fernando ficaram sentados no barco observando. Obrigada, Mariana disse. Por isso, por tudo. Fernando pegou sua mão. Você não precisa agradecer. Isso é apenas vida acontecendo. Boa vida, finalmente. Eles ficaram lá até o pôr do sol, observando o céu explodir em tons de laranja, rosa e roxo. Pedrinho estava exausto, mas feliz, aninhado entre os dois adultos. Quando voltaram para a praia, Mariana olhou para trás, para o oceano banhado pela última luz do dia. Pensou na mulher que era um ano atrás, poderosa, rica, bem-sucedida e profundamente infeliz. Pensou na mulher que era agora. Mais simples, mais pobre em termos materiais, mas infinitamente mais rica nas maneiras que importavam. A jornada que começara em uma estação de trem chuvosa, com uma criança segurando uma carta e olhos verdes impossíveis, a trouxera para este momento, para esta praia, para esta família improvisada, para esta vida que nunca planejou, mas que acabou sendo exatamente o que precisava. As cicatrizes do passado permaneceriam sempre. Gabriel nunca voltaria. Os anos perdidos nunca poderiam ser recuperados, mas da dor havia crescido algo novo, algo bom, algo que honrava a memória de seu filho, de maneiras que dinheiro e poder nunca poderiam. Mariana olhou para Pedrinho, que corria à frente na areia, e para Fernando, que caminhava ao seu lado. Olhou para o céu onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. E, finalmente, depois de tantos anos de escuridão, ela conseguiu ver luz. Fim da história. Se a jornada de Mariana Tavares tocou seu coração, se você sentiu junto com ela cada descoberta, cada dor, cada momento de recomeço, então essa história cumpriu seu propósito. Esta é uma narrativa sobre nunca ser tarde demais para mudar, sobre encontrar significado na perda e sobre o amor que transcende até as separações mais dolorosas. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você, cada uma explorando a complexidade do coração humano, a força que encontramos em momentos impossíveis e a beleza dos recomeços. Se você se emocionou com esta jornada, compartilhe nos comentários qual momento mais te marcou. Sua família também passou por desafios que transformaram suas vidas? Mariana e Pedrinho nos ensinam que das ruínas sempre podemos construir algo novo. Inscreva-se para mais histórias que celebram a resiliência do espírito humano, deixe seu like se esta narrativa te inspirou de alguma forma e ative o sininho para não perder as próximas emoções. Até a próxima história, onde novos personagens esperam para tocar sua alma.